de que maneira a forma como criamos os nossos meninos pode perpetuar a masculinidade tóxica, a gente pediu para o Humberto Baltar, ele é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, responder para a gente. Olha só. O modo como os meninos são criados alimenta a masculinidade tóxica de muitas formas diferentes. Por exemplo, quando você não dá bonecas ou bonecos pequenos, né, bebês para os meninos, você está dando um recado para esses meninos, está dizendo que o cuidar é coisa de mulher, o cuidado é feminino. Um outro exemplo também, até pessoal, que eu lembro, é que me perguntavam já nos meus 10 anos de idade quantas namoradinhas eu tinha na escola. Ou seja, a ideia de que as mulheres são colecionáveis é passada para o menino muito cedo. Muito cedo. Então a gente precisa repensar os modelos que a gente reforça para as nossas crianças. A minha avó também não me deixava lavar louça, por exemplo, varrer a casa. Quem ficava com essas atividades era minha irmã, né? Então eu praticamente não era estimulado a atividades domésticas. Então não surpreende que o homem não se envolva nesse cuidado do lar, nesse cuidado do filho e na expressão do próprio afeto, já que o menino, né, ele não é criado com afeto. Não se dá um afago num menino, não se elogia normalmente um menino, não se fala com o menino sobre as suas emoções. Isso precisa mudar urgentemente, porque a consequência disso é que homens não sabem lidar com o que sentem. Isso é muito sério para a sociedade como um todo. Nossa, eu achei, enfim, maravilhoso o depoimento. Eu estava aqui pensando no que falou o Ismael, dessa questão de falar sobre masculinidades no plural. E quando eu estava me preparando para esse programa, eu pensei muito, acho que a Mari fez questão de fazer isso no começo, de dizer, a gente não está falando isso para desenvolver um discurso contra os homens, é um discurso em favor dos homens, mas de uma existência do masculino que permita vários padrões e não um só. E eu fiquei pensando como é que eu conseguiria explicar que existe um padrão, esse do homem branco, rico, heterossexual, cisgênero, que é considerado o padrão bom, né? O homem de verdade, com determinadas características. E pensei muito e acho que os homens e mulheres que estão assistindo a gente podem refletir sobre essa fala nas próprias vidas, que é, muitas vezes a gente ouve dizer que uma menina é um moleque. Ah, ela tem jeito de menino. E isso é bom, é dito de uma maneira positiva. Ao passo que quando a gente fala de um homem que parece uma moça, a gente está falando que é uma característica negativa e, portanto, a gente está falando que o homem é superior à mulher. E que quando a gente fala que o homem é superior à mulher, a gente não fala de qualquer existência masculina, porque a gente, ao se referir a um menino, que biologicamente é um homem, se a gente pensar num homem cisgênero, ele também é colocado num outro patamar em relação a essa masculinidade padrão se ele tem características que, na nossa construção social, se assemelham às características femininas. Então, olha como é interessante e como isso de fato acontece. Eu imagino que muita gente já tenha ouvido isso. A minha mãe costumava dizer que as pessoas falavam para ela, você tem uma menina que é um moleque, um menino que era uma moça. Não tem nenhum problema a menina ser um moleque, mas o menino ser uma moça é um problema. Por que é um problema? Né? E aí a gente lida com essa masculinidade que não sabe lidar com sentimento, que não consegue desfrutar de uma relação harmônica com a sua parceira, dividindo as tarefas, que não consegue desfrutar da criação dos próprios filhos e perde isso. Então, ao não entregar uma boneca para um menino, você está tirando daquela existência a possibilidade de conviver com as crianças. Não é só as crianças que perdem, é todo mundo. E aí eu sei que o Ismael tem um filho também, né? E como você conversa com ele sobre isso, entrando no assunto do Humberto aqui, como você quer criar o seu filho? Bom, a conversa com o Francisco acontece em casa, mas não é algo que é controlável só pelos pais. Então, eu entendo que é uma construção coletiva que tem influência sobre essa formação. A gente busca pelo exemplo, que acaba sendo a melhor maneira de educar, ele entender que o pai assume as responsabilidades de casa, porque também mora na casa, que isso é esperado dele também, que o pai também cuida. Eu acho que entre os homens há uma noção de cuidado, muitas vezes, que é confundida com proteção. Um lugar de, na minha casa, isso não vai acontecer. Enquanto para as meninas, desde a mais tenra idade, é estimulado, né, o cuidado desde si, do outro e do ambiente ao redor. Para os meninos isso é negado e a gente vai 20, 30 anos depois ter um cara que não sabe nem se cuidar, tanto com idas ao médico, quanto sequer com os cuidados básicos para uma existência, lavar roupa, cuidar da casa. Então, nesse sentido, eu entendo que ele precisa ter referências de que ser homem pode ser muitas coisas
e idealmente ele vai construir isso da maneira que faça mais sentido para ele. Eu tenho uma grande admiração pelos escritos do Dr. Drauzio Varela e ele diz duas coisas importantes. Primeiro, ele recomenda que você tenha na nossa cultura uma irmã, uma mãe ou uma filha, se você pretende ir para o hospital. Porque ele diz que 50 anos em hospital, quem passa a noite é sempre uma mulher, porque o homem trabalha. Ele não pode ficar a noite toda. E mais dramático, na fila do presídio masculino, tem filas de mães que passam a noite para fazer a revista íntima. No presídio feminino não tem essa fila, ou seja, também o homem deve ser cuidado. E aí a incorporação desse papel é muito mais ampla. É quase que produzir um aleijão psíquico, né? Você tem que produzir alguém deficiente, que não sabe se cuidar, que não sabe controlar nem conviver com as suas emoções, tem que produzir uma espécie de deficiência afetiva. E para fazer isso, você precisa de muita repressão, para ensinar quem é que cuida, quem é que não cuida, quem é que faz uma coisa e quem é que faz outra. Isso é completamente anacrônico, isso não tem sentido no mundo contemporâneo, isso é absolutamente equivocado e é grave que alguém reproduza esse papel em 2020. Pois é, né? A gente está falando de 2020, a gente viu os números ali, homens com ansiedade, depressão, insônia e muitos homens que, como a gente vem falando, foram ensinados a não demonstrar fragilidade. E lendo um pouquinho sobre o seu projeto, eu vi que vocês também viram que os homens não pedem ajuda, porque pedir ajuda é demonstrar fragilidade, né? Então tem isso também. É um aspecto central da construção clássica, da construção hegemônica de masculinidade, uma negação ao feminino. Então, toda vez que a gente apela para esse ambiente de dualidade, bem e mal, homem e mulher, os homens acabaram se negando características que são essencialmente humanas. Então, nesse sentido, se uma mulher pede ajuda ou está em contato com sentimentos, isso não é coisa de homem. Doravante, eu estou correndo o risco de ter a minha masculinidade invalidada pelo par. Eu sempre brinco que tem um aspecto de carteirinha de macho. O cara sempre está a perigo de que um amigo tire pontos ou dê pontos. Então, ele vai performar masculinidade, performar comportamentos esperados em busca de ser visto como homem. Esse daí não deixa passar uma, por exemplo, no caso de assédios. Ou ele vai correr o risco de ser visto como menos homem. Nesse sentido, a gente precisa romper com essa validação. A gente precisa começar minimamente a questionar. Não entendi, me explica. O que foi isso que você quis dizer? Para tentar que essa mesma dinâmica de validação externa por outro homem sirva para questionar esses movimentos. Sabe que um amigo meu, Piangers, que escreve sobre paternidade, ele escreveu que estava na praça com um carrinho com a filha e um amigo disse, aí, você está de babá? Ele olhou estranhamente e disse, não, eu estou de pai. Eu não estou de babá. Nós não temos dinheiro para uma babá, mas tem um pai e uma mãe para cuidar dessa criança. Até isso, né? Seu próprio filho passa a ser um objeto de pontos, né? Um programa de você ganhar milhagem como macho. Né? E qual é o prêmio disso? Uma pessoa isolada, infeliz e que vai morrer mais cedo que os outros.